Quero saudar com carinho você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 4 de maio, a igreja celebra a memória litúrgica de São Floriano Mártir. O mais antigo registro sobre Floriano foi encontrado num documento de doação datado do século VIII, através do qual o presbítero Reginolfo oferecia para a igreja algumas propriedades de terra, dentre as quais as do lugar onde foi enterrado o precioso mártir Floriano. Floriano, ele viveu na cidade de Manten, próximo a Kens, na Alemanha. Na época, Diocleciano era imperador e Aquilino, o comandante do exército romano na região do Danúbio, atual Áustria, onde existiam numerosas colônias do império e vários batalhões de soldados que faziam sua defesa. Floriano era militar em um desses batalhões. Os legionários romanos cristãos foram muito importantes, porque levaram a fé de Cristo às regiões mais remotas do Império Romano, pagando, por essa difusão do cristianismo, com a própria vida. Famosos e numerosos foram os mártires que permaneceram a essas legiões, que pertenceram a essas legiões, mortos sob a perseguição do imperador Diocleciano no início do século IV. Entre eles encontramos Floriano e os seus companheiros. Diocleciano foi imperador de grande energia, estadista de rara habilidade e inteligência, mas se tornou um fanático inimigo da igreja. Desencadeou a mais longa e duradoura perseguição contra a igreja, na intenção de varrer todos os vestígios do cristianismo. Contava para isso com a ajuda do seu genro Galério, colega nas armas e no domínio do império. Foi dele o decreto que proibia qualquer tipo de culto cristão. Exigia que todos os livros religiosos, começando pela Bíblia Sagrada, fossem queimados e ampliou a perseguição para dentro do seu próprio exército. Os soldados eram obrigados a prestar juramento de fidelidade ao imperador e levar oferendas aos ídolos sob pena de morte. Muitos militares recusaram obedecer à ordem do imperador e foram executados. Um deles foi Floriano, acompanhado por mais 40 companheiros. Eles se apresentaram ao comandante Aquilino do acampamento de Lorch, Áustria, para comunicar que eram cristãos e que não poderiam servir ao exército do imperador. Por esse motivo eles foram presos. Durante o processo de julgamento, nenhum deles renunciou à fé em Cristo. Foram condenados a serem jogados no rio Enns, com uma pedra amarrada no pescoço. A sentença foi executada no dia 4 de maio de 304. O corpo de Floriano foi recolhido por uma senhora cristã que o sepultou. No século VIII, sua veneração foi oficialmente introduzida na igreja pelo martirológio romano, que manteve esta data para a festa litúrgica. No local da sua sepultura, construíram um convento beneditino. Mais tarde, passou para os agostinianos, que difundiram a sua memória e a de seus companheiros. O seu culto se popularizou rapidamente na Áustria e na Alemanha, onde os fiéis recorrem a ele pedindo proteção contra as inundações. Por essa sua tradição com água, ao longo do tempo, São Floriano se tornou protetor contra os incêndios e padroeiro dos bombeiros. Por isso, o balde de Floriano, às vezes segurado por ele, e às vezes por um anjo, retrata a missão que ele assumiu em sua legião. Em determinada época do ano, a região de Noricum era assolada por incêndios que ameaçavam seriamente a vila. Por isso, São Floriano treinou e coordenou um grupo de soldados que tornaram especialistas no combate ao fogo. Esse grupo passou a se chamar Combatentes do Fogo. Certa vez, um grande incêndio surpreendeu a vila de madrugada. O fogo se alastrou tão rapidamente que os soldados não tiveram tempo para combatê-lo. Por isso, São Floriano fez uma oração pedindo a Deus o milagre. Em seguida, sentiu no coração o impulso de pegar um balde de água e atirá-la ao fogo. Quando fez isso, o fogo cessou imediatamente para espanto de todos.
Por causa disso, muitos soldados de sua legião se tornaram cristãos. São Floriano, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.